Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, agora para a gente analisar o que vem acontecendo com o feijão. Uma semana morna para os negócios, sem grandes avanços aí na comercialização, mas a expectativa de volta aí das compras tá aumentando, principalmente agora que a gente está se aproximando do início do mês, recebimento dos salários, enfim. A gente quer entender como vai ser esse movimento de comercialização aí do feijão nas próximas semanas. Quem nos ajuda a entender um pouquinho o mercado e principalmente essa relação de oferta e demanda é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Está aqui já o Marcelo com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando da movimentação dessa semana. Normal, Marcelo, o momento, assim mesmo, esse mercado calmo trouxe alguma reflexão para se fazer? Olha, primeiro, bom dia, boa tarde, né, a todos aí. O mercado, na verdade, a gente sabe, ele vem em ondas, né? Então, de repente, você tem muitos compradores refletindo aquilo que acontece lá na gôndola, né? Se tem muitos compradores, muitos consumidores lá comprando ou não. Então, essa foi uma semana mais tranquila. Nós tivemos um menor volume de compradores lá nos supermercados. Levamos em consideração que é bem provável que muitos que compraram mais em março compraram menos em abril, porque compraram um volume maior por causa da quarentena. Ainda que o consumo tenha sido maior, vamos supor, no país todo, porque está todo mundo em casa e é mais simples preparar um feijão e todo mundo gosta de um bom feijão, você talvez não tenha tido uma demanda suficiente para consumir todo aquele feijão do mês de março. E uma outra situação que está um pouco controversa de ser avaliada é o seguinte: a gente tem acompanhado aí, né, essa ajuda social que o governo está providenciando, que chegue na mão das pessoas que têm necessidade, ela ainda está muito incerta, né? Então a gente sabe que ela está vindo, mas em que volume já chegou efetivamente na mão do consumidor? E tenha certeza, né, os pesquisadores dessa área de varejo dizem que esses recursos, assim que chegarem na mão do consumidor, vão para alimentos, né? E vão para alimentos básicos. Então, quanto disso já entrou no mercado? Se for olhar pela demanda agora do final do mês de abril, deve ter entrado pouco ainda. Então, há uma expectativa de que isso venha a ser reforçado, essa demanda do mês de maio, mas ainda não ocorreu. Uma outra demanda que foi bastante forte no final de março e boa parte do mês de abril foram das cestas básicas, né? E as cestas básicas, a princípio, vão repetir a dose agora durante o mês de maio, porque a condição do país em relação à condição econômica do início do mês de abril, nós vamos e convenhamos, ela é pior do que era lá no início do mês de abril. As pessoas ficaram, grande parte, sem trabalhar, quer dizer, vai haver necessidade dessas cestas básicas. Como que isso tudo vai acontecer? Aparentemente, elas acontecendo no maior ou menor grau, vai implicar num consumo maior. Daí a gente olha aqui para a produção. O que a gente tem de produção? Talvez esteja atravessando aí, não sei se era isso que você iria perguntar na sequência, mas a produção no Paraná, ela está vindo com uma quebra muito importante. Então, muitos produtores estão relatando as lavouras com feijão miúdo, consequência da seca, e também, consequência da seca, a quantidade de feijão por hectare. 30% muitas vezes do que era esperado, 30%, 40% do esperado. Então, isso tem um impacto grande em algum momento aí, assim, nos preços. Talvez não agora que exatamente a safra está começando, mas se ela iria ser suficiente para a gente alcançar o mês de junho, é bem provável que ela não seja. Se ela era suficiente para atender a demanda do Brasil até meados de junho, final de junho, provavelmente isso vai acontecer antes, né? Ela vai atender menos, porque o volume realmente vai ser menor. Bom, só entendendo um pouquinho dessa segunda parte da sua resposta aí, que é a questão da oferta. O feijão que está chegando agora é do Paraná, como você bem colocou, e você falou que a produtividade está mais baixa. Relativiza isso para a gente, Marcelo. Uma lavoura, por exemplo,
no Paraná, que tinha uma expectativa de colher 40 sacos, uma lavoura bem conduzida, sequeiro, né? Ela não está passando de 20 sacos quando vai bem. Nós temos muitas lavouras que nós temos escutado aí, 15 sacos por hectare. Então, isso, né, 1.200 quilos, 1.000 quilos, isso é muito pouco. Isso faz com que esse produtor que colheu essa quantidade, se ele vender abaixo de R$300, a grande maioria vai ter um prejuízo, não vai empatar, porque 1.500 quilos de feijão carioca a R$250 não paga os custos da lavoura, os investimentos que ele fez ali. Então, quem está vendendo hoje no Paraná 270, 280, varia muito aqui, e a gente sente que tem um certo volume que não foi vendido durante essa semana, nada demais, mas tem um certo volume. Esse feijão, se for vendido aí nesses níveis, ele não vai cobrir a despesa. Então, claro, se isso não cobre a despesa, vão ser somente os produtores que têm compromissos inadiáveis, que eles estão, assim, precisando de qualquer forma, mesmo realizando prejuízo. Outros tantos, é óbvio que vão esperar um pouquinho. Por quê? Nós estamos aguardando que cheguem mais compradores aqui no Paraná. Eles começaram a chegar durante a semana, mas é provável que pelo feriado de amanhã, e como o mercado está calmo, eles venham na semana que vem aqui para o Paraná, lá para o sudoeste do Paraná, para a região dos Campos Gerais. Quem vai comprar feijão preto vem mais ao sul do Paraná. Então, isso deve acontecer a partir dos próximos dias. Se não, logo na segunda e terça-feira, na sequência, aí, há uma expectativa que isso aconteça. E quando você tem uma mercadoria, um produto de melhor qualidade, dentro do Paraná mesmo, você tem observa assim, que esse ano a qualidade aqui dos Campos Gerais está saindo um pouco melhor. Talvez um solo um pouco mais bem trabalhado, uma chuvinha a mais que pegou já fez toda a diferença. Esses feijões, difícil alguém se dispor a vender a menos de R$280, R$290. Então, é até complicado a gente passar nesse momento o que é a referência, porque o mercado está muito calmo. Então, os produtores, a sugestão é que fiquem muito atentos, né, à semana que vem. Se é para vender barato, tem tempo, né, vai devagar. Por quê? Porque a semana que vem tende a ter um mercado mais claro. Com mais compradores, a gente vai conseguir definir melhor o que é a referência. Alô? Oi, Marcelo, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ok, a gente teve uma interrupção da conexão, mas você estava dizendo que na semana que vem a gente vai conseguir definir melhor o que é o valor de referência para o feijão, certo? Exato, porque um mercado em que os compradores estão ausentes por vários motivos que a gente colocou aí, é uma referência daquilo que aconteceu, mas não é uma referência para os produtores tomarem isso como uma referência para a próxima semana, quando a gente espera nós tenhamos mais compradores no mercado. E aí aquelas considerações que eu fiz inicialmente sobre a questão do fluxo de recursos dentro do país, né, o fluxo de dinheiro efetivamente no bolso do povo, vai ter aí já um efeito, espera-se, um pouco melhor, mais compradores, um mercado mais ativo. Então, o mercado foi totalmente atípico essa semana, inclusive prejudicando qualquer tipo de análise, né, e de tendência. Muito bem. Mas qual é, na sua opinião, o preço justo? Hoje a gente tem no Paraná uma referência que não é referência, variando aí de 250 até 290 quando o feijão é de boa qualidade. E em Minas, na faixa aí dos 280. O que seria um preço para virar referência, na sua opinião, Marcelo? Acho que por esse momento, nada abaixo de 270, R$280, né? Porque a gente vai ter agora, nós temos que lembrar que por mais que tenha quebrado a safra, nós vamos passar por um momento em que vai estar colhendo, né? Você sempre, né, a gente já conversou muitas vezes nos anos anteriores aqui, em situações de seca, você consegue ter um reflexo total da seca quando você vai chegando no final do período de colheita, ou seja, deveria dar para chegar lá em junho e de repente não dá. Aí sim, o preço acaba refletindo totalmente uma seca. Nesse momento, ele já reflete aqueles produtores que precisam ou que podem segurar, e reflete
o preço daqueles produtores que têm contas imediatas e que se sujeitam aos preços que estão sendo praticados. Agora, se isso causa prejuízo, não tem a mínima dúvida de que o produtor vai vender o mínimo necessário e já em seguida vai esperar um pouco. Se você tem no horizonte uma perspectiva de ter os compradores aqui, o preço de mercado, né? O preço justo seria acima de 300, mas o preço de mercado é bem provável que fique aí por volta dos 280, 290. E nesse momento nós sabemos que muitos compradores estão dispostos a pagar 230, 240, né? Então o raciocínio de muitos cerealistas até que nesse momento aí estão auxiliando os produtores. É um momento bem complicado, a gente vê que os cerealistas que estão ali para comprar, muitas vezes estão orientando o produtor. Olha, eu te pago hoje 230, está difícil de encontrar comprador, mas se você esperar um pouco, acho que esse preço melhora. Então, até mesmo desses compradores que estão ali, vem esse tipo de observação. Muito bem. Ou seja, temos uma expectativa de um preço melhor para a semana que vem, em função de uma melhora da demanda diante de uma oferta, que apesar de não ser das maiores, está concentrada, certo? Certo. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos entender para o feijão preto, Marcelo. A colheita também está começando, é a hora de vender feijão preto também aqui no Brasil. Como é que está o mercado? Olha, durante a semana, o início da semana, nós vimos negócios saindo aí ao redor de 230, 240 reais. Aconteceram uns poucos negócios a 210, 215 ao produtor. Lembrando que no Paraná você tem uma característica de que nem sempre um produtor tem 27 mil quilos para fazer pelo menos uma carreta. Então, esse produtor vai vender para um cerealista que vai juntar e fazer um lote. Apesar de que isso está diminuindo bastante, cada vez mais se tem produtores de maior área, né, e maior produtividade, esse ano mais do que nunca isso acontece por causa da quebra, né? Então, os produtores estão tendo um volume bem menor. Ontem, nós ouvimos vários produtores, inclusive, postando fotos do feijão com uma boa aparência, né? Não tem colhendo seco, né? Então, ele pode ser mais miúdo, mas o feijão que deu é um feijão bom. Deu um volume menor. Esses produtores estavam comentando, olha, eu vou esperar. Por quê? Porque sabe-se que o feijão da Argentina, né, com um dólar acima de R$5, chega ali na fronteira 270, 280 reais. Então, o produtor que precisa vender agora vende, e os outros produtores é bem provável que aguardem. Né? Porque quando é que nós temos uma nova safra de feijão preto no Brasil? Somente no final do ano. Então, há uma tendência de que se invertam os papéis, né? Vai ser plantado mais feijão carioca nos pivôs, que vão ser colhidos lá adiante no segundo semestre, vai ser plantado pouquíssimo feijão preto, o que é uma pena. Feijão preto, feijão rajado, eles tendem a dar bons preços aí durante o ano. E o feijão preto nós vamos depender da Argentina. Então, a Argentina tem uma boa safra lá e vai vender para o Brasil, que vai encarar aqui com um dólar caro um mercado mundial, que a Argentina tem o mercado da América Central, o mercado do México, inclusive, para ser atendido, e uma tendência de aumento de preço durante o ano. A safra da Argentina é agora também em maio. Né? Então, o melhor momento para um empacotador comprar feijão da Argentina vai ser agora, mas está caro. 270, 280. Então, ele vai tentar comprar aqui no Brasil tudo que pode e depois comprar da Argentina. Inclusive, é uma dica, né, Alexander, para os produtores de irrigação que até não se baseiem nos preços de feijão rajado e feijão preto, nos preços que são praticados agora. Por que não se baseiem? Porque a tendência é que durante o ano esses preços aumentem. Marcelo, então a sugestão para o produtor de feijão preto nesse momento é aguardar mais um pouquinho, evitar uma concentração de oferta aí. Exato. Ele não... E o produtor do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, ele sempre trabalha dessa forma. O feijão preto, historicamente, o produtor não vende todo ele quando colhe. Agora, essa paridade com feijão argentino, ela vai dar para ser sentida aí a partir de quando?
Quanto tempo ele precisa aguardar e segurar o feijão dele para ver em prática essa paridade acontecer? A partir de 15 e 20 de maio, é provável que isso comece a ser percebido. E mais intensamente durante junho, julho, agosto, setembro. Muito bem. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Né? Para os empacotadores, a dica, claro, é comprar. Né? É o melhor momento para fazer as compras. É preciso aproveitar esse momento. E para os produtores, vender aquilo que tem que ser para pagar as contas mais emergenciais. Legal. Belas dicas, Marcelo Líderes, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E semana que vem a gente volta com mais informações do mercado do feijão, hein, Marcelo? É sempre um prazer, lembrando que dia 1º de maio, né, é um dia especial de muito, né, de se comemorar o trabalho, e a gente consegue força para ter trabalho, para fazer realizar todos os trabalhos se tiver um feijão. Então é um dia de comer um feijão mais especial amanhã. Viva o feijão! Aí o Marcelo Líder sempre trazendo aí o marketing do feijão. É isso aí. Marcelo, obrigado, viu? Um abraço para você, meu amigo. Valeu, um abraço, bom final de dia aí. Boa tarde para todos. Valeu. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Um mercado que na semana que vem pode ter uma referência mais consistente de preços. Nesse momento, ou até o que aconteceu nesse momento, a gente vê um mercado bastante frouxo aí, em função de uma falta de demanda, de demanda e uma chegada da oferta lá do Paraná, mas, como o Marcelo bem colocou, não é uma oferta importante, significativa, tem só a questão da concentração, mas, enfim, se o produtor aí vender compassadamente, como ele tem feito nos últimos tempos, é possível aí melhorar a condição dos preços em relação ao que foi verificado nessa semana. Vamos aguardar para ver, então, o comportamento dos preços na semana que vem, principalmente no momento de aquecimento aí, das compras, onde tradicionalmente o pagamento dos salários é feito. Enfim, a economia tende a trazer algumas aí, oportunidades de compra para o consumidor final. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento, inclusive nesse período de pandemia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.